O que há de errado com o mundo? Olha, a causa nós sabemos. A causa, você que é cristão, você que lê a Bíblia, você que ouve pregações do Evangelho, proclamação do Evangelho, a causa nós sabemos. E é uma causa que já vem aí há milênios, desde a criação do mundo. Logo ali no capítulo 3 de Gênesis, a causa aparece e atende pelo nome de pecado. Só que essa causa, ela se multiplicou ao longo aí da história e desses milênios, e ela tem muitos sintomas. E essa é uma pergunta que todos nós fazemos: o que há de errado com o mundo? Eu quero citar para você dois sintomas atuais. E esses dois sintomas, eles têm como tema deles a palavra cancelar. Primeiro sintoma, a cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento, ela ganha força e projeção no ano de 2017 e começa ali em Hollywood e viralizou, se espalhou para o mundo inteiro. Onde ela acontece muito? Ela acontece muito nas redes sociais, onde você tem ali o tribunal da internet, onde pseudos juízes te julgam, te absolvem ou te condenam. E aí celebridades são canceladas. Não celebridades, pessoas anônimas, também podem ser canceladas. Se falarem alguma coisa que uma tribo, uma bolha, um gueto, uma turma não gostar. E aí vem toda uma cultura de cancelamento. Qual é a falha crucial dessa cultura do cancelamento? A falha crucial é que nós vivemos num mundo cheio de falhas. Nós não vivemos num mundo perfeito. Como eu disse no começo, a gente vive num mundo, desde Gênesis capítulo 3, povoado por pecadores. Portanto, como é que eu, um pecador, decido cancelar outra pessoa que é um pecador tanto quanto eu? Quem sou eu para cancelar pessoas? O problema da cultura do cancelamento, além de vivermos num mundo que é um mundo de pecadores, portanto essa é uma falha grave, a gente tem um cara na história que ele queria uma sociedade de pessoas perfeitas, de uma raça perfeita, a raça ariana. Ele atende pelo nome de Hitler. E nós sabemos que não deu muito certo os cancelamentos que Hitler provocou em todo o seu governo. Cancelamentos violentos que a história registra até hoje. Dentre os milhões que ele cancelou, a gente tem a história aí aprovando e afirmando para a gente 6 milhões de judeus, em média, cancelados por Hitler e por toda a sua campanha sangrenta, injusta e violenta. Então, nesse mundo que as pessoas querem cancelar, a gente encontra uma sociedade bipolar, esquizofrênica. Por quê? Porque esta sociedade que cancela é a sociedade que prega, que divulga, que faz campanhas falando sobre tolerância. Ela pede tolerância para os seus pontos de vistas, para os seus caprichos, para os seus pecados, para os seus erros. Mas se alguém contradizer e tiver uma opinião que seja diferente da opinião que eles querem, porque querem que seja a opinião oficial, esta pessoa corre o risco de ser cancelada. Essa é a cultura do cancelamento. A praga dessa cultura é que ela meio que se espalhou para além das redes sociais. E a gente tem nos relacionamentos das famílias, das igrejas, dos condomínios, pessoas querendo cancelar umas às outras se não concordam entre si.
O mal de tudo isso é que nós estamos numa sociedade que tem perdido a capacidade do diálogo, do argumento, quer ganhar tudo no grito. E a gente, para que a gente cresça, normalmente o crescimento, o amadurecimento vem do debate das ideias, do estudo, do ouvir, de você reconsiderar um ponto de vista, de você parar para refletir sobre a lógica das coisas. Mas a cultura do cancelamento, que eu não tenho medo de afirmar, ela tem todas as características de algo assim diabólico, infernal. Ela faz um estrago mundo afora. Este é o primeiro sintoma que eu destaco para você. O segundo sintoma dessa nossa sociedade e desse mundo que faz essa pergunta, o que há de errado com o mundo? É justamente a expressão CPF cancelado. Essa expressão, ela se tornou popular e ela é usada justamente quando a polícia abate um bandido, quando a polícia elimina um bandido, a expressão que se usa é mais um CPF cancelado com sucesso. CPF cancelado. Então deixa eu te contar o que aconteceu ontem à tarde aqui na cidade de Valinhos. E certamente, se não toda a audiência que está aí do outro lado já está sabendo, se não está sabendo, a maioria já ouviu essa notícia, porque é uma notícia que chocou o Brasil. Ontem, por volta das 2 horas da tarde, terça-feira, num condomínio de alto padrão aqui na cidade de Valinhos, que é vizinha de Campinas, nós estamos aqui, desse condomínio que eu estou te falando, a gente deve estar da minha casa de carro uns 20 minutos para chegar até ele. Um filho assassinou, matou o seu pai. Aí você vai ler a matéria. A matéria já saiu nos telejornais, nos jornais, nos portais de notícia da internet. Aí você vai ler a matéria. O filho, algumas notícias falam que ele tem 14 anos, outros portais falam que ele tem 15. Não importa, 14 ou 15, nós estamos falando de um adolescente. E 2 horas da tarde, em casa, no condomínio, ele matou a tiros o seu pai. Aí a reportagem diz que o pai é um empresário bem-sucedido, é colecionador de carros importados e realmente, quando a reportagem mostra a filmagem da casa, você vê ali McLaren, você vê BMW, Mercedes, Porsche, enfim, você vê um Lamborghini, Audi, você vê um monte de carros caríssimos importados. A reportagem também mostra que este pai tinha na casa dele um arsenal, 8 armas, submetralhadora, pistolas, enfim, uma série de coisas. E aí, o que acontece na casa? As notícias dizem que era um cara extremamente violento, tinha abuso físico e verbal em relação à esposa e o filho. Um dia antes tinha ameaçado a vida da esposa e do filho, apontando arma para eles, e aí este filho mata o pai ontem por volta das 2 horas da tarde. O filho diz que foi em legítima defesa, porque se ele não fizesse o pai faria. Na polícia, todos os depoimentos até agora, a mãe confirma, o filho já falou exatamente tudo isso que a reportagem está dizendo. Todos os funcionários da casa foram interrogados e todos confirmam que era realmente um cara muito violento, um cara muito assim, opressor, enfim. Então, o que tem de verdade ou não nessa história, não estou aqui para afirmar se é isso ou não é isso. O fato é que você vai vendo a reportagem e você vai percebendo que as coisas são muito cruéis. Uma família de um altíssimo padrão social e financeiro, mas que vivia dentro de casa um completo inferno. Quando eu terminei de ler a reportagem, em todos os portais, eu fui nos comentários.
De cada 10 comentários, 5 comentários era batendo palma e escrevendo CPF cancelado com sucesso. E muita gente dizendo, não, eu também, se eu tivesse que defender a minha mãe, eu também defenderia. Porque, na verdade, tem a esposa, tem esse filho de 14 anos e um filhinho de 3 anos de idade. Então, eu não vou entrar aqui no mérito da razão ou não razão. O fato é que esse garoto de 14, 15 anos, se toda essa versão é verdadeira, ele vai precisar de um acompanhamento psicológico, ele precisa de oração, porque ele matou o pai. Enfim, e nós não sabemos o que poderia acontecer, e nós não sabemos o que rolava, né? o que acontecia no interior daquela casa, naquele condomínio. Enfim, CPF cancelado. E muita gente pega essa cultura do CPF cancelado e fica torcendo para que pessoas que não são bandidas, que não são de quadrilhas de roubo ou sei lá o quê, que também sejam canceladas, que tenham o seu CPF cancelado. Aí a pessoa pega essa expressão, que é uma expressão usada para eventos onde a polícia elimina bandidos, e ela começa a usar contra parentes, contra pessoas que ela elege como seus inimigos, tomara que esse CPF seja cancelado. O que há de errado com o mundo? Essa pergunta, esse título dessa reflexão, não é um título que eu pensei. Esse título ele foi proposto pelo jornal London Times. Esse jornal propôs esse título, enviou para uma série de escritores e pediu para que esses escritores enviassem ensaios, artigos, textos, tentando responder essa pergunta. Detalhe, isso aconteceu no final de 1800, início de 1900. Portanto, há mais de 100 anos, o ser humano está perguntando o que há de errado com o mundo. Há mais de 100 anos atrás, as gerações que estavam vivas, as pessoas que estavam vivas, já estavam enfrentando a mesma pergunta que é extremamente atual para mim e para você nesse tempo. O detalhe é que nesses mais de 100 anos, as coisas só pioraram. E hoje as pessoas vivem com ânsia, com angústia, elas vivem, enfim, num estado de completa aflição. Porque a aflição tem a ver com ansiedade, com angústia de alma, ou seja, uma dor profunda. E a pergunta que fica então agora é: será que dá para ter esperança vivendo nessa tensão, com tanta aflição no mundo que nós estamos vivendo? O profeta Isaías, no capítulo 48, ele vai responder para a gente. E ele vai responder para a gente dizendo que dá para a gente enfrentar todas as aflições que temos enfrentado e continuar a termos esperança. Abre a sua Bíblia aí em Isaías 48. Eu vou ler apenas o versículo 10 em nome de Jesus. Diz assim: Eis que eu tenho te refinado, mas não como a prata. Eu te tenho provado dentro da fornalha da aflição. Esse texto, ele é direcionado para o povo que enfrentou o cativeiro babilônico. E é muito interessante o que Deus fala direcionando para a nação de Israel. Eu tenho provado vocês, mas não como a prata é refinada. Eu tenho provado vocês na fornalha da aflição. Me parece que essa fornalha ela já tem sido conhecida
e dolorosamente experimentada pela maioria dos cristãos no mundo inteiro. E me parece que nós estamos vivendo um tempo onde provações, o refinamento, o teste, para ver se seremos aprovados, parece que nós estamos numa prova intensa. Todas as classes sociais, acabei de citar para você um caso ocorrido, uma tragédia ocorrida num condomínio de alto padrão, com gente com muita grana, uma tragédia que aconteceu. Portanto, as tragédias estão acontecendo na classe A, na classe E, na classe C. Ninguém escapa. Ninguém escapa. Então, a fornalha das aflições, todos nós estamos sendo moldados nesta fornalha. Todos nós estamos passando por esta fornalha. A palavra provados nesse texto, ela é a palavra hebraica bachar. E essa palavra tem dois significados: escolher, escolhido ou provado. E é muito legal que Spurgeon, nos seus textos, ele faz a opção pela palavra escolhido e não pela palavra provado. E eu tenho para mim que a palavra escolhido, ela dá um ganho no significado desse texto muito grande. Porque quando algumas traduções dizem que nós somos provados na fornalha da aflição, outras traduções de outras Bíblias vão dizer, porque o texto hebraico dá essa possibilidade, vão dizer que nós fomos escolhidos na fornalha da aflição. Por que isso dá um ganho tremendo e isso faz crescer o significado desse texto? Porque quando a enfermidade ela vem visitar a minha casa, aquela enfermidade incurável, quando o coronavírus chega na minha casa, quando o câncer chega na minha casa, quando a AIDS chega na minha casa, quando as mais diversas enfermidades chegam na minha casa, quando o médico vira para mim e diz: olha, a enfermidade que você tem, ela é incurável. Quando o médico diz: olha, você não vai sair daqui dessa UTI, e avisa a família, não tem mais o que fazer. Quando todas estas coisas acontecem, quando eu penso que eu fui escolhido da fornalha da aflição, eu posso afirmar que Deus já está na minha casa. Deus, Ele me escolheu e Ele está comigo na fornalha da aflição. E não importa qual é a fornalha que você está. Pode ser a fornalha das aflições relativas à saúde, a fornalha das aflições relativas à vida financeira, a fornalha das aflições relativas à sua vida ministerial, à sua vida acadêmica, à sua vida profissional, a fornalha das aflições relativas às crises familiares entre pais e filhos, entre esposa e marido, entre nora, genro, avós, cunhados, eu não sei. Mas o fato é que esse texto, ele tanto fala para mim que nós somos provados na fornalha da aflição, e fala isso com todas as letras, quanto ele diz que eu fui escolhido da fornalha das aflições. Isso é muito consolador. Isso é muito consolador porque não importa como eu esteja, onde eu esteja, o que eu esteja sofrendo, eu não estou sozinho. A melhor figura que nós temos na Bíblia Sagrada é a imagem de Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando eles se recusam a obedecer o decreto que havia sido determinado, porque eles não poderiam contrariar a fé deles, e ali eles dão um super exemplo e um super testemunho para mim e para você. O limite para obedecermos leis e decretos de governos humanos é o limite quando não afronta a nossa fé. Daí para frente, a gente tem que aceitar pagar o preço. Porque Sadraque, Mesaque e Abdenego,
quando eles são pegos e quando eles se recusam a adorarem deuses que não eram o verdadeiro Deus, a adorarem uma estátua, e aí eles são conduzidos para a fornalha, Nabucodonosor pergunta para eles: por acaso o Deus de vocês vai livrar vocês desta fornalha? E a resposta deles é significativa. A resposta deles é: olha, o Deus que nós cremos, o Deus que nós servimos, ele tem poder para nos livrar da fornalha. Mas se ele não livrar, não tem problema, nós morreremos, porque nós não vamos nos curvar para esse decreto. E diante disso, os três são colocados na fornalha. E é impressionante, quando você lê o capítulo 3 do livro do profeta Daniel, que é onde está narrada essa história, diz que quando os três jovens, os três amigos, eles são empurrados para dentro da fornalha, os soldados que os levavam, eles morreram torrados. Mas os três entram, e quando eles entram, Nabucodonosor vai dar uma olhada. E é muito interessante, porque naquela fornalha, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles foram provados, eles foram escolhidos e eles foram aprovados. E o cara que testemunha tudo isso que eu te falei, que eles foram provados, que eles foram escolhidos e que eles foram aprovados, é um pagão. O cara que testemunha isso é justamente o rei Nabucodonosor. Ele olha e aí ele pergunta, ele fica confuso, ele pergunta para todos os seus assessores e soldados: nós não colocamos 3, mas eu vejo 4, e nenhum deles tem qualquer ferimento, não tem queimadura, eles não estão nem transpirando. E o quarto tem a semelhança do Filho do Homem. E se você lê aí na sua Bíblia, na sua tradução, Filho do Homem aparece com F maiúsculo e H maiúsculo ou D maiúsculo, porque muitas traduções vêm Filho de Deus. Ou seja, é uma expressão clara ao Cristo eterno, o Cristo que existe antes da fundação do mundo, que foi gerado eternamente, ele não tem princípio, não tem meio, não tem fim. Então, nesse momento, a expressão e o que acontece ali com Sadraque, Mesaque e Abdenego é algo que nos inspira, porque aí Nabucodonosor manda que eles saem, e Nabucodonosor determina um novo decreto, porque você sabe que o decreto do rei não pode ser mudado, somente o rei pode mudar. E o novo decreto de Nabucodonosor é que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que é superior a todos os outros deuses, que ele seja adorado, reverenciado, honrado e respeitado. Ou seja, a fé daqueles 3 meninos foi uma fé que fez a diferença naquele dia. Foi uma fé que ela soube confrontar a pergunta: o que há de errado com o mundo? Para aqueles meninos, quando o quarto homem aparece na fornalha, indica para mim e para você que basta o Cordeiro, basta o Filho de Deus na nossa vida. Poeticamente, o salmista, no Salmo 73, ele diz a mesma coisa. Eu vou ler aqui para você, se você tiver com a sua Bíblia e quiser ir até lá. Salmo 73, olha só, o versículo 25. Olha o que ele diz, a pergunta que ele faz: quem tenho eu no céu a não ser a ti? Não há ninguém sobre a terra que eu deseje mais do que a ti. É muito legal. Quando a gente pensa nessa poesia, nessa pergunta, nessa resposta, na afirmação do salmista: quem eu tenho no céu a não ser a Deus? E nessa terra não existe ninguém que eu deseje mais do que o meu Deus, do que o meu Senhor, o meu resgatador, o meu Salvador. Sim,
eu e você somos provados, somos escolhidos e seremos, pela graça dele, aprovados na fornalha das nossas aflições. Eu sei, como pastor, de muita gente que está sofrendo demais, de muita gente que está passando por provas silenciosas. E quando eu digo silenciosas, porque a comunidade não sabe, porque muita gente não sabe. Eu sei porque essas pessoas me procuram no secreto, pedem oração e pedem, pastor, não fale, não conte, porque eu não quero ainda que tudo isso seja do conhecimento de todas as pessoas. Tem gente que se preocupa, aliás, tem gente, não, a maioria, se não for 100%, poxa, pastor, a gente vai trazer mais um peso para você. Deixa eu te dizer, se Deus me colocou nessa posição, é porque Ele sabe que eu aguentaria. Eu posso te revelar um segredo. Tem muitos momentos que eu não aguento. Tem muitos momentos que eu me sinto fisicamente estafado, cansado, abatido. Mas eu entendo que quando Deus nos chama, Ele nos renova, Ele nos capacita e Ele nos dá forças para suportar a carga que vem sobre nós. Porque as ovelhas, em última instância e primeira instância, são ovelhas de Cristo, não são ovelhas minhas. Eu apenas pastoreio de forma privilegiada, porque Ele concedeu esse privilégio. Eu apenas pastoreio ovelhas que são dele e não pastoreio sozinho. Tem todo um time, uma equipe que me ajuda, diretores, pastor Nelson, os demais pastores e presbíteros. Tem muita gente, líderes ministeriais que me ajudam. É um corpo, é o corpo de Cristo. Mas muita gente está vivendo angústias cruéis neste tempo. Muita gente está mergulhada, está totalmente envolvida, essa gente, numa fornalha de aflição, enfrentando sua angústia, enfrentando seus dilemas, enfrentando as suas dores. O que há de errado com o mundo? Dentre os escritores que responderam ao jornal London Times, um deles foi Chesterton. E o texto de Chesterton foi o menor, foi um texto extremamente sintetizado, mas foi o texto mais impactante que aquele jornal recebeu. Aquele jornal publicou o texto de Chesterton, que não gastou um quadradinho, porque era simplesmente uma linha com uma palavra. O texto de Chesterton, ao responder ao pedido do jornal, foi assim. Ele escreveu, abre aspas, prezados senhores, o que há de errado com o mundo? Eu, assinado Chesterton. Esse foi o texto mais impactante. Enquanto eu e você não entendermos que nós somos parte do problema, porque é só quando a gente entende que nós somos parte do problema, é que a gente vai perceber que nós não temos recursos para resolvermos os problemas deste mundo que está tão caótico e que se avolumam a cada dia e nos assustam. Porque quando a gente percebe e admite que nós somos parte do problema e que nós não temos recursos para resolver o problema, é quando nós finalmente nos rendemos a Cristo. E quando nós nos rendemos a Cristo e nos unimos a Cristo, aí sim, a gente passa a fazer parte da solução. A solução e a resposta para um mundo que está tão doente, tão enfermo, tão sofredor, tão caído e tão perdido. Quem sabe Deus vai usar a minha vida e a sua vida para salvar vidas. E que eu e você sejamos salvos nesse caos. Que na nossa fornalha de aflição particular, sejamos também escolhidos, abençoados e libertos. Que Deus te abençoe.